Segundo Samuel, capítulo 22. Davi louvou o Eterno com as palavras deste cântico, depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. O Eterno é minha rocha, o castelo no qual me refugio, o meu libertador. Meu Deus, minha rocha para onde corro quando preciso me proteger, e me escondo atrás da rocha, fico a salvo no esconderijo. Minha rocha de refúgio, ele me salva do homem perverso. Louvo o Eterno, é digno de louvor, e nele encontro segurança e salvação. As ondas da morte quebraram sobre mim, torrentes de destruição me apavoraram. As cordas do inferno me prenderam, e armadilhas de morte me cercaram. Clamei ao Eterno na minha angústia, ao meu Deus clamei. Do seu aposento ele me ouviu. O meu clamor chegou à sua presença, uma audiência particular. A terra tremeu e sacudiu. Os alicerces do céu sacudiram como folhas, tremeram como folhas de álamo por causa de sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, sua boca cuspia fogo. Línguas de fogo foram lançadas. Ele baixou o céu. Ele desceu. Debaixo dos seus pés abriu-se um abismo. Ele montou uma criatura voadora, veloz sobre as asas do vento. Ele se cobriu com densas nuvens de chuva, mas o brilho da sua presença irrompeu, como um grande leque de fogos. O Eterno trovejou do céu. O Altíssimo provocou grande estrondo. Lançou flechas e espantou os inimigos. Arremessou raios e os fez fugir. Os lugares secretos do oceano foram expostos. As profundezas da terra foram descobertas quando o Eterno protestou e despejou sua fúria. Mas ele me segurou, me alcançou desde o céu até o mar. Tirou-me do oceano de ódio, do caos do inimigo, do abismo em que estava me afundando. Eles me feriram quando eu estava abatido, mas o Eterno foi o meu auxílio. Ele me pôs em lugar espaçoso. Fui posto a salvo graças a seu amor. O Eterno me recompensou por tudo que fiz quando me apresentei diante dele. Quando terminei a minha obra, ele me deu refrigério. De fato, tenho procurado seguir os caminhos do Eterno. Levo Deus a sério. Todos os dias observo as obras de Deus. Não me esqueço de nenhum detalhe. Sinto-me refeito e continuo atento aos meus passos. O Eterno reescreveu a minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele. Tu não abandonas os que se apegam a ti. És correto com os que são corretos contigo. És bondoso para os bons, mas és severo com os perversos. Acodes os abatidos, mas humilhas os soberbos. Tu, ó Eterno, és a luz do meu caminho. O Eterno dissipa as trevas. Esmago exércitos inteiros. Transponho enormes barreiras. Que Deus! Seus caminhos são planos e retos. Sua palavra é provada. Todos os que nele se refugiam encontram proteção. Há outro Deus igual ao Eterno? Não estamos sobre a rocha? Não é esse o Deus que me capacitou a lutar e dirigiu o meu caminho? Corro como uma gazela. Sou o rei da montanha. Ele me preparou para lutar. Posso vergar um arco de bronze. Tu me proteges com o escudo da salvação. Tocas em mim e me sinto fortalecido. Alargas debaixo dos meus pés o caminho, para que os meus passos não vacilem. Quando persigo os meus inimigos, eu os alcanço. Não desisto deles até que estejam mortos. Esmago-os. São derrotados definitivamente. Depois passo por cima deles. Tu me preparaste para lutar, para esmagar os soberbos. Fizeste os meus inimigos virarem as costas, para que eu pudesse eliminar os que me odiavam. Eles gritaram pedindo ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Eterno e não receberam resposta. Eu os transformei em pó.
e eles foram espalhados ao vento. Eu os lancei fora como um lixo numa vala. Tu me livraste das rebeliões do povo e fizeste de mim chefe das nações. Povos de que nunca ouvi falar vieram me servir, e quando ouviram a minha voz, se renderam. Entregaram-se, saindo aterrorizados dos esconderijos. Viva o Eterno! Bendito seja a minha rocha, Deus, a minha torre de salvação. Esse Deus me defende e faz calar os que me acusam. Ele me livrou da ira do inimigo. Tu me livraste das garras dos arrogantes, salvaste-me dos agressores. Por isso engrandeço a ti, ó Eterno, entre todas as nações. Por isso cantarei louvores que rimam com o teu nome. O rei conquista grandes vitórias. O escolhido de Deus é amado. Estou falando de Davi e todos os seus descendentes, sempre. Segundo Samuel, capítulo 23. Estas foram as últimas palavras de Davi. Voz do filho de Jessé. Voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou por meu intermédio. Suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim, a rocha de Israel me disse: aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com o temor de Deus, é como a luz do amanhecer num dia sem nuvens, como a grama verde que cobre o chão, crescendo sob o ar puro. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu seu acordo comigo. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos Ele fará prosperar. Mas os ímpios são como espinhos amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenham distância com um rastelo ou um cabo. São excelentes como lenha. Estes foram os valentes guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, era chefe dos 3 principais oficiais. Certa vez, com sua lança, atacou 800 homens e matou todos num só dia. Em segundo lugar, entre os 3, estava Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta. Ele estava com Davi quando os filisteus os enfrentaram em Pas-damim. Quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou os filisteus à torto e à direito até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia o Eterno concedeu grande vitória. O exército se juntou outra vez a Eleazar, mas apenas para saquear os filisteus. Samá, filho de Agé de Harar, era o terceiro. Os filisteus se reuniram para a batalha em Leí, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus, mas Samá ficou no meio da plantação e a defendeu com coragem. Os filisteus foram derrotados. Outra grande vitória concedida pelo Eterno. Certa vez, no período da colheita, os 3 se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acamparam em Belém. Um dia, Davi suspirou. Como gostaria de beber água do poço da entrada de Belém. Então os 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada de Belém e a trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo: de modo algum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos 3. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim. Por isso Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses 3 guerreiros faziam. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia,
era chefe dos 30. Certa vez, ele foi condecorado por matar 300 homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os 3. Ele era o mais respeitado dos 30 e era o capitão, mas não estava incluído entre os 3 guerreiros principais. Benaía, filho de Joiada de Cabzeel, era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos. Certa vez ele matou 2 leõezinhos em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaía o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Benaía, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos 3. Ele era muito respeitado pelos 30, mas não estava incluído entre os 3. Davi o pôs como chefe de sua guarda pessoal. Os 30 eram Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodô de Belém; Samá e Elica de Harode; Heles de Pelete; Ira, filho de Iques de Tecoa; Abiezer de Anatote; Mebunai de Rosate; Zalmon de Aoi; Maarai de Netofate; Helede, filho de Baaná de Netofate; Itai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim; Benaía de Piratom; Ridai dos riachos de Gaás; Abi-Albon de Arbate; Asmavete de Baurim; Eliaba de Saalbon; Jazem de Gizom; Jonatas, filho de Samá de Harar; Aião, filho de Sarar de Harar; Elifelete, filho de Asbai de Maaca; Eliã, filho de Aitofel de Gilo; Resrai, do Carmelo; Paarai, de Arabe; Igal, filho de Natã de Zobá; o filho de Hagri; Zeleque, de Amon; Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia; Ira e Garebe de Jatir; e o hitita Urias. Ao todo, 37. Segundo Samuel, capítulo 24. Mais uma vez, o Eterno se enfureceu contra Israel. Ele testou Davi, dizendo: faça um censo de Israel e de Judá. Davi deu ordens a Joabe e aos oficiais do exército, dizendo: percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e façam um levantamento de toda a população. Quero saber o número de habitantes. Joabe resistiu e disse ao rei: que o Eterno multiplique 100 vezes o número de pessoas à vista do meu senhor. Mas qual a necessidade disso? O rei, entretanto, insistiu, e Joabe e os oficiais do exército se despediram do rei e saíram para levantar o censo de Israel. Atravessaram o Jordão, começando em Aroer pela cidade no vale de Gate, perto de Jazer. Prosseguiram para Gileade, passaram o Hermon. Depois, seguiram para Dan e contornaram Sidom. Percorreram a fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Finalmente chegaram ao Neguebe de Judá, em Berseba. Percorreram todo o país. Depois de 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe entregou os resultados do censo ao rei. Em Israel havia 800.000 homens capazes de lutar, e em Judá 500.000. Mas depois de tudo feito, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população, confiando nos dados apurados. Davi orou ao Eterno: pequei contra ti no que acabei de fazer, mas peço-te que perdoes a minha culpa. Fui imprudente. No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi: o Eterno diz o seguinte:
Há 3 castigos que posso dar. O que você escolher, eu executarei. Gade entregou a mensagem. O Senhor prefere 3 anos de seca na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos enquanto eles o perseguirem, ou 3 dias de epidemia no país? Pense e resolva. O que devo dizer a quem me enviou? Davi disse a Gade: São todos terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim, a cair nas mãos dos homens. O Eterno enviou uma epidemia desde cedo até a noite. Desde Dan até Berseba, morreram 70.000 pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando a sentença: Basta, já chega. O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu, com a espada pronta para ferir Jerusalém. Davi e seus conselheiros se curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. Quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo: Fui eu que pequei. Eu, o pastor, cometi esse erro. Mas o que estas ovelhas fizeram de errado? Castigue a mim e a minha família, mas não a eles. Naquele mesmo dia, Gade procurou Davi e disse: Construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi cumprir a ordem do Eterno, transmitida por Gade. Quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com o rosto em terra e respeitosamente disse ao rei: Por que meu senhor o rei veio me ver? Davi respondeu: Vim comprar a sua eira para construir um altar ao Eterno e por fim a esta calamidade. Araúna disse: Meu senhor, pode pegar e sacrificar o que quiser. Ali está um boi para o holocausto. A canga e as tábuas para debulhar podem servir de lenha para a fogueira. Dou tudo isso ao rei. Que o Eterno, seu Deus, tenha misericórdia do Senhor. Mas o rei disse a Araúna: De modo algum, quero pagar preço justo por tudo isso. Não oferecerei ao Eterno, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e o boi por 50 peças de prata. Ele construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a calamidade.